né, da semana nossa. Os dois próximos domingos, dia 24 e dia 31 de dezembro, nós não teremos culto, tá? Os nossos cultos que seriam feitos nos domingos, nas vésperas dos feriados, nós iremos fazer nas duas quintas-feiras agora, dia 21 e dia 28. E como de costume, né, como é o caso da grande maioria das igrejas, chega no final do ano, é um ano onde nós chegamos e fazemos um culto de ação de graças. E como vai ser esse culto de ação de graças nessas duas próximas quintas-feiras? O culto vai ser realizado por vocês mesmos. O que é um culto de ação de graças? Todos nós temos motivos, algum ou vários motivos, para nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele fez durante esse ano. Muitas provas, muitos desafios, muitas lutas, mas com certeza, em todas elas, Deus esteve cuidando da vida de cada um. De que maneira nós vamos poder render graças a Deus? Você pode render graças a Deus dando um testemunho. O Espírito de Deus, Ele tocar no seu coração, você chegar e você falar de alguma coisa, de alguma passagem da Bíblia, algum texto da Bíblia, fique à vontade. Se você quiser chegar e sentir no teu coração de você louvar e adorar a Deus, converse comigo. Nós temos duas quintas-feiras onde o louvor ele vai ser conduzido por vocês mesmos. Pode ser que nós não tenhamos, né, os nossos músicos, eles não tenham, não conheçam o louvor que vocês vão querer, mas a gente pode chegar e preparar uma ideia para vocês. Tá? É só vocês conversarem comigo durante a semana ou na próxima semana, mas eu gostaria que todos pudessem chegar e ter uma participação, de poder chegar e dar essa gratidão a Deus em público, tá? Porque o culto de ação de graças é assim, é a maneira de nós podermos expressar algo ou várias coisas que Deus ele fez por nós durante todo esse tempo, esse ano. Então, o que vai acontecer? Nós vamos mudar também o horário do culto das quintas-feiras. Nessas duas próximas quintas-feiras, o culto vai iniciar às 19h30, para a gente poder chegar e acabar lá pelas 21 horas o nosso culto, para dar tempo de, se não todos, ou pelo menos uma parte de vocês no próximo dia 21 e depois no próximo dia 28, para poder chegar e fazer essa parte. Mas isso é uma congregação de graças, onde cada um de nós, com certeza, deve ter um motivo para poder chegar e falar de algo, cantar, louvar, expressar a nossa alegria diante da presença de Deus. Amém? Hoje também nós estamos recebendo uma visita da Andressa e da Maria, né? Eu gostaria que elas ficassem de pé, para a gente poder apresentar. Elas não são daqui de Lençóis, elas estão vindo lá de Pernambuco, Petrolina, né, Andressa? Elas também fazem parte do nosso meio batista. Sejam bem-vindas. Elas estão mudando para cá, para morar com o seu pai e vão continuar aqui na cidade. São mais outros irmãos que nós recebemos aqui na casa do Senhor, que fazem parte da nossa comunidade. Podemos assentar no Andressa e Maria. Amém? Esse momento é o momento de nós estarmos agora adorando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu quero chamar aqui à frente o nosso irmão Zequinha, as nossas irmãs Bonilde e Cida, que vão cantar o hino. E no momento em que eles estiverem cantando, louvando o hino, você que veio preparado com suas ofertas, seu dízimo, fique à vontade em nome de Jesus. Amém?
Senhor Deus Todo-Poderoso, sobre toda a terra, Pai. Nós te agradecemos por este momento maravilhoso, Senhor, porque as tuas portas estão abertas. Nós, Senhor, tivemos o privilégio de vir até a tua casa para adorar um Deus vivo como o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tamanho privilégio, ó Deus. Pai Santo, coloco diante do Senhor os irmãos, ó Pai, que depositaram seus dízimos e suas ofertas no altar do Senhor, ó Pai. Abençoe-os, ó Deus, grandemente, ó Pai. Senhor, aqueles que não puderam contribuir, também os abençoe, ó Pai, porque o Senhor é que sonda as intenções dos nossos corações, ó Pai. Senhor, receba este culto como aroma suave ao Senhor, ó Deus. Limpa-nos de todas as nossas imperfeições, nos torna, Senhor, digno, Senhor, de poder te adorar, ó Pai, porque somos pecadores e falhos, ó Deus. Ó Pai, a tua palavra será exposta a pouco, Senhor. Eu peço-te, ó Deus, a começar de mim, que o Senhor me dê compreensão, ó Pai, para que eu possa, ó Deus, crescer, Senhor Deus, para que eu possa, ó Deus, me aproximar mais do Senhor, ó Deus. E muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Antes da mensagem, eu quero chamar aqui à frente o nosso irmãozinho, Luiz Miguel, e a nossa irmã Graciele. Eles vão cantar ainda mais um louvor dessa palavra que nós vamos ouvir esta noite.
vamos rapidamente abrir a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 3, eu quero passar uma informação que o nosso tesoureiro deu para mim agora há pouco. Vocês se lembram que nós, agora nos últimos meses, estivemos participando da campanha de missões nacionais. Então ele me avisou que já chegou e fez a transferência lá para a Junta de Missões Nacionais. E a oferta que vocês deram nos cultos de terceiro domingo de cada mês, desse final de ano, foi de R$225 que já foi transferido. Então, o que acontece? Não é pelo valor financeiro, mas é pela intenção de cada coração que nós estamos semeando no reino de Deus, para que mais e mais missionários estejam proclamando a palavra do Senhor. Então nós queremos agradecer a todos vocês que ofertaram nesses últimos meses para a campanha de missões nacionais, e isso daí já foi transferido para a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Amém? Pastor Caio Dantas é o responsável da parte missionária da nossa região. Vamos lá, João capítulo 3, vamos ler a palavra de Deus, versículo 1 até o versículo de número 18. Essa é a terceira série da mensagem, onde nós estamos tratando acerca do capítulo 13, versículo 13 de 1 Coríntios, sobre fé, esperança e amor, e vamos estar relacionando o Espírito Santo com a esperança. Mas, como tenho falado nas últimas semanas, todas estas três características, elas fazem parte da Trindade. Nosso Deus Pai, nosso Deus Filho, nosso Deus Espírito Santo. Mas, em especial, nós estamos relacionando alguma dessas características, dando um pouco mais de ênfase acerca da obra de cada ser divino que nós temos como nosso Deus Salvador. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, nos capítulos 14, 15, 16 de João, só para a gente dar uma introdução acerca dessa conversinha que Nicodemos teve com Jesus, e eu vou falar para vocês, irmãos, muitos de nós têm muita dificuldade em entender o significado dessa conversa. Para quem conhece a palavra de Deus, esse texto, ele fala muito acerca sobre regeneração, um novo batismo, um novo nascimento, mas mesmo assim é um texto onde você vê duas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a lei, que conhecem o reino de Deus, e uma delas, Nicodemos, ele chega e ele fica curioso para chegar e conseguir entender as coisas que Jesus ele fala. Mas antes da gente entrar no texto, só para vocês poderem se situar acerca da vinda do Consolador, existem 5 funções que Jesus ele chega e declara sobre o Espírito Santo em João capítulo 14, 15 e 16. Vocês não precisam abrir, mas a primeira vez onde Jesus ele vai citar sobre o Consolador, ele está lá no capítulo 14, no versículo 16 e 17, quando Jesus ele promete um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque Jesus naquele tempo ele já era o Consolador. Ele estava anunciando o reino de Deus, ele estava demonstrando ao povo as suas curas, o poder que Deus tinha colocado nas mãos de Jesus, e ele chegou e ele já estava dando um recado para os seus discípulos e para todo o povo naquela época, que um dia viria esse Consolador, e ninguém acreditava que Jesus ele iria morrer, porque de tanto milagre que Jesus operava, as pessoas elas achavam assim: veio alguém enviado por Deus agora que não vai mais nos largar. Mas aí Jesus ele começa a falar sobre 5 características do Consolador. O que é o Consolador? Olha só o que Jesus ele vai falar no versículo 16 e 17 do capítulo 14. Ele vai dizer, está assim a palavra de Deus. Jesus falando assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, ele falando para os seus discípulos, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Primeira característica do Consolador, ele é ajudador. A segunda vez onde Jesus vai citar sobre o Consolador está no versículo 26, onde ele vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Essa característica, ela se refere ao Espírito Santo como intérprete da palavra, intérprete daquilo que Jesus ele deixou como ensinamento. A próxima vez que Jesus ele vai citar isso tudo numa sequência acerca do Espírito Santo, ele está lá no capítulo de número 15, versículos 26 e 27. Jesus ele vai falar assim para os seus discípulos: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Terceira característica do Espírito Santo: ele dá testemunho da verdade que é Cristo Jesus. Quarta característica,
Capítulo 16, versículos 8 a 11. Vamos prestando atenção e vamos guardando, que daqui a pouco nós vamos comentar acerca desse Consolador. Jesus ele vai dizer assim: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quarta característica desse Consolador: ele é um promotor de acusação. Quinta característica, está lá no versículo 13 desse mesmo capítulo. Ele vai dizer assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quinta característica do Espírito Santo: ele é revelador da palavra de Deus. Ou seja, o Espírito ele é ajudador, intérprete, testemunha, ele é um promotor e ele é um revelador da palavra de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós ouvimos falar acerca do Consolador, uma coisa que nos é ensinada é que ele tem a mesma função de um advogado. Vocês se lembram que quando Jesus ele chega e ele vai para o céu para interceder pelas nossas vidas como um advogado diante da presença de Deus. Porque se for olhar para os nossos pecados, nós não teríamos chance nenhuma diante do tribunal de Deus. Mas porque nós recebemos a Cristo Jesus nas nossas vidas, e nós aceitamos e recebemos ao Senhor, Ele está no céu intercedendo pelas nossas vidas diante da presença de Deus. Por quê? Porque o acusador contra as nossas vidas, ele está constantemente falando para Deus o quê? Quem é o acusador das nossas vidas? O nosso inimigo. Falando que nós estamos o quê? Cometendo falhas diante da presença de Deus, porque nós aceitamos um Salvador, um Cristo Jesus, um Senhor perfeito nas nossas vidas. Então, quando nós pensamos em um advogado, nós só pensamos em duas situações: aquele que acusa e aquele que defende. Não é verdade? Quando a gente pensa em um advogado, a gente pensa nessas duas situações. Mas na função semelhante à de um advogado, esse Espírito Santo, ele nos ajuda. O advogado nos ajuda? Lógico. Se você é vítima, o que ele vai fazer diante do juiz? Ele vai interceder por você, ele vai te ajudar diante de uma autoridade para que você não venha perder uma causa, você não venha ser condenado. Ele, como um intérprete, você imagina você chegar diante de um juiz, para você chegar e pedir para esse juiz chegar e dar a vitória para você numa causa em que você deveria ser o beneficiário, ou você deveria ser a vítima. Ele vai falar o quê? Diante de uma autoridade, ele vai falar na palavra e na língua dessa autoridade aquilo que você, muitas vezes eu e você, não temos condições de explicar para uma autoridade. Você já prestou atenção quando você vê em algum filme, ou quando você vê, ou se você já esteve diante de um juiz, ele começa a falar palavras tão difíceis que você pensa assim: o que ele está falando para mim? Se você não tiver alguém que interprete, muitas vezes você mesmo vai se condenar. O Espírito Santo, ele tem essa outra função, que muitas vezes nós não nos atentamos, de testemunhar. Muitas vezes, o que um advogado ele faz quando ele ouve a sua causa? Você conta toda a história, mas ele, diante de uma autoridade, da maneira como a autoridade ela está lá, um juiz, ele vai testemunhar, ele vai falar exatamente a história daquilo que você tem para falar, desde que você fale a verdade. Então ele é a testemunha no seu lugar. A quarta característica, ele é promotor. O que é um promotor?
é aquele que acusa. O promotor de justiça, ele está ali para chegar em o quê? Acusar a pessoa, né, que chegou e fez a coisa errada. Por quê? Porque quem erra sempre vai achar uma maneira de chegar e não pagar o preço do erro. Então ele é o promotor, ele é aquele que vai chegar e vai falar as palavras certas, usando a própria lei, para chegar e acusar o que realmente é o culpado. Aqui está a característica do Espírito, ele é revelador. Por que é revelador? Essa vale a pena a gente citar e falar novamente. João 16, versículo 13. Olha só o que ele vai falar. Quando, porém, Jesus falando, vier o Espírito da verdade, ele vai te guiar a toda a verdade, porque não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele traz à tona aquilo que estava escondido, que é a verdade. O Espírito, ele revela aquilo que muitas vezes o inimigo ele esconde. Aquilo que muitas vezes você tem a certeza que você não cometeu um crime, mas estão te acusando, e você já deve ter ouvido vários casos em que as pessoas elas chegam e ficam presas por vários anos sem ter cometido o crime, porque alguém chegou e distorceu a verdade para que fosse condenado. Então imagine, irmãos, essas funções que o Espírito Santo, e muitas outras mais, mas as principais características que Jesus ele vai falar deste Consolador, que é muito mais do que alguém que advoga pelas nossas vidas, ou seja, ele é o representante dentro dos nossos corações de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora, por que ele é o Espírito da esperança? Vamos entender um pouquinho mais e aí nós vamos entrar no texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 3, a partir do versículo 1. Imaginem o seguinte, irmãos, quem era um fariseu? Era uma pessoa extremamente religiosa, que estudava a palavra, que conhecia a lei, que conhecia todas, ou pelo menos a grande parte da maioria das leis que foram criadas, os decretos, a partir dos mandamentos de Deus, que Deus ele deu para Moisés, e algumas leis que Deus ele chegou, e ele, por meio de Moisés, ele começou a chegar e trazer alguns decretos sobre o entendimento dos mandamentos. E aí você pensa o seguinte, você já deve ter visto muita gente pela frente, que conhece muita palavra. Esse fariseu, essa seita, porque ela é chamada de uma seita, era uma seita em que existiam poucas pessoas que conheciam a palavra de Deus, que observavam. O que significa observar? Que pelo menos exteriormente eles demonstravam seguir a palavra de Deus. Isso não significa que dentro do coração eles seguiam todas as leis. E ainda por cima, essas pessoas elas se vestiam de forma diferente, para mostrar realmente um grau de santidade. Quantas pessoas nós não conhecemos nas nossas vidas de igreja que mostram e demonstram um conhecimento, uma fé, uma santidade que muitas vezes não é aquilo que ela transparece. Mas não importa, o fariseu ele era extremamente respeitado, porque ele conhecia a palavra de Deus. Aí, Jesus ele começa a fazer um monte de cura. Paralítico, leproso, coxo, cego, endemoniado. Aí você pensa o seguinte, alguém que conhecia muita palavra de Deus, será que todos os fariseus
eles não deveriam ter a curiosidade que esse Nicodemos ele teve? E aí então nós vamos chegar e nós vamos ver lá, se você prestou atenção juntamente comigo, no primeiro versículo ele vai dizer assim: dentre os fariseus tinha um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ou seja, provavelmente esse homem ele fazia parte da cúpula do Sinédrio, parte da cúpula dos principais fariseus. Provavelmente ele era muito rico, provavelmente ele era um homem de muita influência dentro do meio. Isso chamou a atenção dele. Por que este Jesus que anuncia o reino de Deus faz milagres aos quais nós nunca vimos acontecer? E aí ele chega e ele vai de noite visitar Jesus Cristo. Não importa a gente saber se ele foi escondido ou se ele foi para não chegar a incomodar o trabalho de Jesus durante o dia, mas a questão é que ele foi num momento para ter uma conversa em particular, só ele e Jesus. Daí já começamos a aprender alguma coisa na vida da gente. É extremamente importante a nossa conversa em particular com o nosso Senhor. Porque no nosso particular, onde a gente abre o nosso coração para Jesus, e Ele vai chegar e Ele vai cutucar e sarar tudo quanto é ferida que nós temos na vida da gente. Esse Nicodemos, você vai ver ele citado, além desse capítulo 3 de João, você vai ver ele ser citado no capítulo 7, depois no capítulo 19. Aí olha só que interessante. Ele chega e fala: mestre, primeiro, um fariseu que é fariseu, ele não chamaria Jesus de mestre. Por que não chamaria? Porque Jesus não entrou para a escola dos fariseus. Você não vai ver em lugar nenhum dos evangelhos dizendo que Jesus ele entrou na escola dos fariseus. Ele não entrou dentro daquele seminário para chegar e aprender e conhecer a palavra de Deus. Mas Jesus curava tudo. Jesus libertava tudo. Isso chamou muita atenção. E Nicodemos ele chegou e falou que só alguém vindo da parte de Deus poderia fazer aquilo que Jesus ele fez. E aí é interessante que dentro dessa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus ele vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vai falar ainda: quem não nascer da água e do Espírito não pode chegar e entrar no reino de Deus. E alguém que conhecia muita palavra, ele pensa assim: como que eu posso chegar e nascer de novo? Como que eu posso chegar e entrar no ventre da minha mãe? E Jesus ele chega e fala com alguém que diz conhecer muita palavra de Deus. Ele vem falar acerca de salvação. Ele vem falar acerca de vida eterna. Ele vem falar acerca de relacionamento espiritual. E aí é onde entra algumas coisas que nós não conseguimos entender e nós passamos a ser pior até do que Nicodemos. Porque olha que interessante, quando Jesus ele vai chegar e vai falar sobre como Nicodemos. Versículo 5, quando ele diz lá: quem não nascer da água, até então nascer da água, João estava batizando na água, um batismo do arrependimento. Mas quem não nascer do Espírito, o Espírito na sua Bíblia está igual a minha, com E maiúsculo. Quem não nascer do próprio Deus, não pode entrar aonde? No reino celestial, no reino de Deus. E ele vai dizer ainda: quem é nascido do Espírito é Espírito. E vai falar no versículo 8, falando acerca do Espírito de Deus como se fosse um vento. Olha que interessante, irmãos. Até hoje, ninguém sabe, ciência nenhuma no mundo sabe como se forma o vento. Como que o vento vai ou vem. Como que do nada, você já deve ter visto como eu vi,
Vocês já viram nessa época de calor um redemoinho se formar do nada? O redemoinho chegar e começar a levantar tudo quanto é sujeira, poeira, lixo que tem no chão, e fazer um redemoinho e levantar. E você pensa assim, como que danado esse vento vai chegar e vai fazer esse redemoinho? De onde que aparece esse vento? Jesus ele vai falar que o Espírito de Deus, ele é como um vento. Ninguém o vê, ninguém o ouve, mas ele está lá. Ele está no nosso coração. Isso tem um nó na cabeça de Nicodemos. Isso tem um nó na cabeça desse homem, porque esse homem ele estudou a palavra de Deus, provavelmente pela vida inteira dele. Porque quem estuda a palavra de Deus nunca deixa de estudar. Passam-se anos e anos e anos. A pessoa, antes de morrer, ela continua estudando. E todo aquele que estuda a palavra de Deus, ele chega e fala: eu ainda não conheci quase nada daquilo que tem dentro das Escrituras Sagradas. Porque a cada vez que a gente vai reler, a gente vai estudar, a gente vai ver algo que Deus ele chegou, muitas vezes ele não tinha trazido ao nosso entendimento. Porque são coisas espirituais. O apóstolo Paulo ele fala que aquilo que é espiritual só se discerne espiritualmente. E nós não conseguimos entender esse trabalhar do Espírito na vida da gente. Esse homem ele chega e ele sabe o que ele estava esperando? Moisés lá no passado, antes dele morrer, quando ele estava dando um recado para o povo, ele chegou e falou: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Talvez Moisés ele não tivesse falado as palavras corretamente. Por quê? Irmãos, nós que somos cristãos, nós que aprendemos um pouco da palavra de Deus, nós vamos chegar e olhar o livro de Isaías praticamente inteiro, ele anunciando a Cristo Jesus. Nós vamos ler várias passagens que Isaías ele vai chegar e vai falar de Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, que veio para libertar, que veio para reinar, que veio para transformar e mudar a vida. Para nós são coisas fáceis hoje de entender, pelo menos o básico da nossa salvação. Agora, estas pessoas, esses fariseus, os judeus lá do passado que observavam a lei, eles estavam muito ligados na vida que Moisés ele teve diante da presença de Deus. Para eles, Moisés ele foi quem? Não foi o homem que trouxe a lei de Deus para aquele povo. Moisés para eles era uma coisa anterior a isso. Para eles, Moisés é o homem que Deus enviou para libertar o pessoal da escravidão, do jugo que eles tinham no Egito. Moisés, quando ele fazia algum milagre que Deus mandava, era tudo para a multidão. Era o maná que vinha, era a água que enviava, era a sombra que Deus ele chegou e enviava, era o calor da noite no meio do deserto, que era menos de 0 grau. Ele fazia coisas onde todos eram beneficiados no geral. Jesus, ele curava um a um, ele transformava a vida de um a um. Ele chegava e para alguns Jesus e falava ainda: a tua fé não só te curou, mas ela também te salvou. Talvez as pessoas lá naquela época elas não tinham entendimento dessas coisas ainda antes da morte de Cristo Jesus. Nós olhamos com uma ótica de que nós conhecemos essa parte da Bíblia porque a gente lê o Novo Testamento. Naquele tempo não tinha o Novo Testamento. Mas aí, provavelmente, eu fico imaginando Nicodemos, ele conversando, tendo aquele bate-papo com Jesus, querendo conhecer, e talvez pensando assim: como que alguém que faz milagres, realmente ele tem que ser de Deus, para fazer os milagres que Cristo fazia, porque até então ninguém chegava e fazia milagre, como Jesus fazia? Porque vocês imaginam, irmãos, um cego ser curado naqueles tempos sem nenhuma técnica de medicina, um paralítico que 38 anos ele chegou
ele já era, sabe, paralítico de nascença, e Jesus chega e fala: levanta e anda, toma a sua cama e anda. E Nicodemos provavelmente ele não conseguia entender o que um milagre para uma pessoa poderia chegar e fazer com que eles fossem libertos da opressão. Que opressão? Opressão de pagar imposto caro. Opressão que o Império Romano ele exercia sobre a vida deles. Eles podiam cultuar tranquilamente, com liberdade a Deus, mas tinha que pagar imposto. E vocês sabem muito bem que o judeu detesta pagar imposto. Nem nós também, né? Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Ainda mais quando é pesado. E talvez isso desse um nó na cabeça de Nicodemos. De tanto que ele estudou a palavra de Deus, olhando sempre para aquilo que Moisés ele chegou e falou: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Mas quando Moisés ele fala um profeta semelhante a ele, o povo ele entendeu única e exclusivamente sobre a escravidão. Mas eles não conseguiam enxergar que no tempo em que Deus enviou Moisés, era para ser um tempo de avivamento, um tempo de alegria, um tempo de novidade de vida. Quando Jesus ele entra nas nossas vidas e nós temos esse tipo de conhecimento, o novo nascimento ele é um tempo de avivamento nas nossas vidas, porque nós estávamos mortos, e aí nós vamos ter consciência de que a gente era morto e não sabia que estava morto, e agora nós estamos vivinhos da Silva. É um tempo de renovação, é um tempo de alegria. E aí a gente começa a olhar, e à medida que vai passando o tempo e que nós convivemos e conhecemos cada vez mais os irmãos, aquilo que era para ser novidade de vida, que era para ser alegria, a gente vê os cristãos cada vez mais minguando, cada vez mais dentro da sua depressão, dentro do seu problema no dia a dia, do seu fardo na sua vida. Não que nós não temos que chegar e sentir as afrontas que a vida nos oferece, não, mas dentro do nosso coração tem que estar sempre viva a chama da esperança, a chama da fé, a chama do amor de Deus na vida da gente. A gente sente, porque nenhum de nós, Jesus ele chega e fala: nascido da carne é carne. Nós fomos nascidos aonde? Da carne. Então nós somos e temos carne dentro de nós. Nós temos sentimentos, nós temos dores, temos aflições. Mas as nossas dores, as nossas aflições, as nossas fraquezas, elas nunca podem ser maior do que Jesus dentro da nossa vida. E muitas vezes não conseguimos superar, não conseguimos transpassar essas dificuldades, exatamente porque nós muitas vezes ficamos igualzinho ao tal do Nicodemos. Mas irmãos, aconteceu algo nessa conversa que Nicodemos teve com Jesus Cristo, porque Nicodemos conhecia a lei, e Jesus falou acerca da lei. Provavelmente Jesus, quando ele vai falar do vento, ele vai citar lá o profeta Ezequiel, Jeremias. Ele vai falar lá sobre Moisés, quando ele levanta lá a haste no meio do deserto, para aquele que era picado pelas cobras não morrer por causa do veneno, mas serem libertos e terem uma vida renovada. Mas Jesus ele estava falando acerca da sua morte, ele estava falando que todo aquele que olhar para aquele Cristo morto na cruz, por nossos pecados, aquele que pagou um preço pelas nossas vidas, se nós olharmos e nós conseguirmos entender o significado desse morrer de Cristo Jesus, muitas vezes nós não estaríamos vivendo o que vivemos hoje. E quando Jesus ele começa a falar com Nicodemos, é igualzinho a nós quando a gente se converte, irmãos. No começo
é uma novidade, é uma alegria, tudo é como o primeiro amor. Mas Nicodemos, ele teve uma coisa que, quando você vai olhar na morte de Jesus Cristo, você vai ver somente dois homens que tiveram a coragem de ir diante das autoridades para requerer o corpo de Jesus. Nós ficamos sabendo, se eu perguntar para vocês quem eram desses homens, provavelmente você vai responder para mim de bate-pronto: José de Arimateia. O segundo homem era esse que era cético, era esse que era religioso, era esse que lia a Bíblia, que estudava as Escrituras, que sabia que Deus iria enviar um Messias. Messias é o ungido, aquele que ia vir para libertar um povo do cativeiro. Mas qual cativeiro? O cativeiro que nos levava para a morte eterna. Esse segundo homem foi Nicodemos, que essa conversa que ele teve com Jesus e que ele não entendeu o significado do agir do Espírito de Deus sobre a vida dele, e nós muitas vezes nós não entendemos o porquê o Espírito Santo ele está dentro do nosso coração, mas a gente sofre, a gente sente, a gente não consegue ver solução na vida da gente, a gente não consegue enxergar um horizonte muitas vezes, e nós não enxergamos mesmo, mas tem alguém que está batalhando pela esperança dentro da nossa vida. Sabe onde está essa esperança? Que muitas vezes nós esquecemos. Jesus vai voltar um dia. E nós, com a vida agitada que nós levamos, nós esquecemos que Jesus ele volta. Sabe quando Jesus ele conta uma parábola acerca de um homem muito rico que não conseguia guardar toda a sua riqueza dentro de um celeiro? E naquele tempo a riqueza era contada pela quantidade de grãos de plantação que ele tinha, que ele conseguia chegar e guardar para poder chegar e vender e poder, safra após safra, ele poder se regalar na sua vida. Aí esse homem, nessa parábola, Jesus ele chega e conta que esse homem chegou e falou: eu vou construir um outro celeiro maior ainda, para chegar e poder guardar mais ainda, para chegar e me enriquecer e eu me alegrar cada vez mais com a minha vida. O que eu vou dizer para vocês, irmãos, por pior que seja a vida da gente, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. A gente quer viver cada vez mais. E as próprias estatísticas, elas dizem e mostram que as pessoas elas estão vivendo mais ainda, cada ano que passa. Pelo menos aqui na nossa estatística nacional, a nossa média de idade brasileira já bate nos 73, 74 anos. Então tem gente que já está fazendo hora extra, né? Que já passou dessa idade. Mas dentro da nossa estatística é de 73, 74. Aí eu vou dizer para você, e quando eu chegar nessa vida? Eu quero viver mais. Todos nós vamos falar assim. Lógico que desde que, se perguntarem para você, se você tiver saúde e dinheiro, eu quero viver mais. Quem não quer? Apesar das dificuldades. A vida é boa. Mas a esperança do Espírito Santo, sabe o que ele deixa acesa dentro do nosso coração, que nós esquecemos? Jesus vai voltar. E nessa parábola que Jesus ele conta acerca desse homem que estava cada vez mais rico, e que ele chega e fala: eu quero construir um celeiro maior ainda. Aí Jesus ele conta: louco,
se Deus vier requerer o teu coração nessa noite, aonde está o teu tesouro? Você já pensou, irmãos, se Deus vier falar com cada um de nós essa noite, na hora que a gente for deitar? Você já imaginou, lembrando sobre Ezequias, quando o profeta Isaías chega diante dele e fala: arruma a tua casa, porque Deus ele vai te recolher. Você sabendo e eu sabendo que Deus vai levar a gente, pesa na balança. O que você vai apresentar para Deus? O que a gente vai apresentar de tesouro para Deus? Foi essa conversinha que Jesus estava tendo com Nicodemos, irmãos. Estudou tanto, conheceu tanto a palavra, chega e aponta o dedo. Porque a gente, como crente, bom crente, nós temos maneira da gente chegar e apontar o dedo. A gente aponta o dedo na ferida dos nossos irmãos. Agora, e na nossa ferida? A nossa ferida é que nós somente conhecemos de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha, ele passeia nas nossas vidas para trazer à tona coisas dentro de nós que precisamos nos acertar diante da presença de Deus. Mas Deus já nos perdoou. Perdoou. Aí é que está o X da questão. E por que carregamos mágoa? Por que carregamos feridas? Por que carregamos sentimentos? Sendo que nós tínhamos que viver uma vida, não exteriormente falando, porque não importa exteriormente, importa aquilo que está dentro do nosso coração, tendo a esperança de que Deus, ele vai mudar as coisas na vida da gente. Não da maneira como nós queremos, mas da maneira como Ele quer. E essa transformação, só se a gente deixar esse Espírito nos ajudar, esse Espírito revelar dentro de cada um de nós e mostrar a palavra de Deus dentro daquilo que nós muitas vezes achamos que nós não falhamos, que nós muitas vezes achamos que nós não pecamos, que nós muitas vezes achamos que estamos certos na palavra de Deus. Sabe aquele negócio que nós temos a verdade e ninguém muda essa nossa verdade? Irmãos, deixa Deus trabalhar através do Espírito. Esse mesmo Espírito que ele chega é aquele que nos defende. Porque muitas vezes, o que a gente faz? Eu não levo o desaforo para casa. Eu vou lá e resolvo. Como é que é o ditado? Eu mato a cobra e mostro o pau. Um negócio assim, né? Quantos de nós não faz isso? Eu vou falar para vocês, todos nós fazemos isso. O Espírito que é revelador. Sabe aquele negócio que é oculto? Aquele negócio que é escondido e a gente sempre fala, Deus vai me revelar. Não é isso que Deus ele quer revelar. Deus ele quer nos levar à verdade que está em Cristo Jesus. E nós muitas vezes não aceitamos essa verdade, não queremos reconhecer essa verdade. Aí eu falo para vocês, irmãos, como é que nós vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na vida da gente? Não tem como. Mas se o Espírito de Deus transformou a vida de Nicodemos, um homem que era cético, um homem que achava que tinha razão em todas as coisas, um homem que sabia, falava, eu estou certo, porque eu conheço a lei, eu conheço a palavra.
Só que ele não tinha o quê? A vida dentro dele. Que vida é essa? Ezequiel capítulo 37, para encerrar. Na visão do vale de ossos secos, você já deve ter ouvido essa passagem, ou já deve ter lido sobre essa passagem. Quando Deus ele chega em sonho e em visão, falando com o profeta, profetiza para esses ossos. Vento, vem dos quatro cantos da terra, entra nesses ossos e fazem eles ter vida. A gente, antes de conhecer a Cristo, a gente era um monte de osso seco. A gente era morto e não sabia. A gente achava que tinha vida, mas a gente não sabe o significado de vida. Qual é o significado de vida que a gente tem? É essa que nós vivemos. Mas Deus não promete essa vida que nós temos. Deus promete uma vida de gozo, paz, alegria eterna. E quando Nicodemos ele começou a pensar e meditar em todas as coisas, provavelmente esse homem chorou muito. Provavelmente esse homem, por ter vivido na época de Jesus, deve ter chorado muito. Na hora que ele viu Cristo Jesus ser morto naquela cruz. Um choro que nós, conhecendo o Novo Testamento, um choro que nós, conhecendo a vida e a obra de Jesus, nós nunca tivemos na vida da gente depois que a gente se converteu. Sabe o que? Um choro de nós sabermos que ainda estamos mortos diante da presença de Deus, porque nós não acreditamos nesse Espírito que está falando constantemente: Jesus vai voltar, arruma a tua casa, arruma a tua vida. Porque dia após dia nós estamos tendo esse tempo, um tempo da gente se acertar, um tempo da gente se redimir, um tempo da gente fazer nova todas as coisas, um tempo da gente chegar e lutar e pedir para Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia daquilo que a gente faz, pensa, age, daquilo que a gente sofre. A gente pensa que a gente é triste na vida da gente, mas irmãos, triste é quando você vê uma pessoa paralítica e ela depender de alguém 24 horas por dia para comer, para se vestir, para se arrumar, para ir no banheiro. Isso a gente não pensa, irmãos. Sabe quando a gente vai pensar isso? Quando se está velho, doente na cama e depende de algum filho para cuidar da sua própria vida. Aí nessa hora a gente vai chegar e vai falar: eu não sou nada. Mas Jesus entrou no coração da gente, irmãos, para mudar as coisas da vida da gente. E esse mudar é a gente chegar e influenciar as outras pessoas e mostrar que há esperança em todas as coisas. Sabe aquela hora em que você chega e você pensa que nada vai chegar e transformar a pessoa que você quer que Deus transforme? Quem não tem um parente, quem não tem um amigo, quem não tem uma pessoa que gostaria que Jesus salvasse? Todos nós. E como dói no nosso coração, o teu coração e o meu coração, quando a gente vê e perde alguma dessas pessoas que a gente ama sem salvação. É isso que a gente tem que pensar, irmãos. Muitas vezes não conseguimos converter quem nós queremos.
Mas o Espírito de Deus, Ele está dentro do nosso coração, para a gente orar, para a gente ter esperança, para a gente ter fé, para a gente olhar, falar com Deus através dele e pedir para que Jesus faça essa obra de milagre que nós queremos. Não somos nós, não é a nossa vontade, mas tem que ter o nosso querer, o nosso acreditar, de que esse Espírito que muitas vezes nós não damos atenção na vida da gente, ele está dentro do nosso coração, para trazer toda a verdade, em Cristo Jesus, primeiro para as nossas vidas, e depois para as outras pessoas que nós pedimos. Você não sabe, irmãos, o poder que existe na sua palavra de fé, na sua palavra em que você ora e que você fala com Deus através desse Espírito Santo, que pode transformar uma vida. Se transformou esse Nicodemos, esse homem cético, eu vou falar para vocês, quantos de nós não eram céticos no passado, mas que Deus transformou, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, e hoje a gente tem essa alegria. Está tudo ruim, irmãos, nada dá certo, mas o amor de Deus que nós temos no coração da gente é suficiente para nos mostrar que o nosso passaporte, a nossa passagem para a eternidade está garantida, desde que eu viva ela e você viva essa alegria de ser transformado por Deus, pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos cantar. William, cantor cristão, só não me lembro o número, é 579. Olhando para Cristo.
Espírito